Ora, muito boa noite. Primeiro que tudo, permitam-me eu agradecer não só o convite para poder estar aqui, mas o trabalho desenvolvido pela Sociedade Portuguesa, ehm, de Literacia em Saúde, que eu diria que só pelo nome dá uma ideia muito clara de uma missão muito nobre e que eu acho que tem um valor, que eu diria que vai de norte a sul, interior a litoral, ilhas inclusive. Toda a gente precisa de aumentar muito mais a sua literacia em saúde, não tenha mais pequena dúvida. E apenas um pequeno reparo, que ainda bem que aconteceu, porque gosto de deixar estes reparos precisamente para chamar a atenção de que o nosso programa não é um programa nacional de atividade física, é precisamente um programa nacional para a promoção da atividade física. E este para a promoção parece que foi propósito, que era para eu poder falar dele, porque é isso que eu acho que é o ingrediente essencial que podemos falar aqui esta noite. Ou seja, como é que nós podemos promover mais algo que traga aquilo que a doutora Cristina acabou de dizer, que é um sentimento de accomplishment, aquela capacidade de uma pessoa se sentir realizada. Eu digo isto porque, lá está, obviamente por imensas experiências passadas e principalmente aquela que foi as consultas de atividade física nos cuidados de saúde primário, permitiram perceber muito o que era este sentimento de realização que a pessoa consegue ao perceber que, tornando-se mais ativa, é capaz de ter uma vida até socialmente mais completa. Portanto, não falamos apenas, como disse bem, das questões a nível físico, ter mais força, ser mais ágil, ter mais flexibilidade. Não falamos hoje também apenas da questão do aporte na saúde mental que isto também acarreta, mas também e até ao nível do social. E, portanto, estes aglomerados que nós assistimos das corridas, das meias maratonas, da caminhada, é cada vez mais uma prática comum, como eu digo, os municípios felizmente estão a perceber e em épocas de campanha até colocam mais iniciativas na praça para trazer ainda mais os cidadãos a estes programas, a estas atividades, e isso obviamente traz-nos ali eu uma sociedade que, ao ter mais promoção da atividade física, e aqui já é o meu cunho pessoal a dizer, é uma sociedade mais feliz. E é isso que eu acho que é o nosso objetivo quando nós falamos de saúde, quando falamos de atividade física, quando falamos de alimentação, o que quer que seja. Se nós conseguirmos trazer mais felicidade, acho que estamos todos num bom propósito. E aquilo que eu diria, assim, de uma forma resumida, em termos de estratégias, é que nós temos aqui, diria eu, ingredientes fundamentais que muitas vezes foram sendo vistos em separado, que cada vez mais devem ser vistos em conjunto. Ou seja, se nós dizemos que os objetivos para 2030 é baixar a inatividade física, nós temos que conseguir compreender como é que lá chegamos. E nós chegamos lá fazendo isto uma divisão em três patamares bastante claros. Um é a infância e a juventude, que nós sabemos que estão nas escolas. Já há um primeiro passo dado, que é, por exemplo, o Plano Nacional de Saúde Escolar, já englobar também o ensino superior. É a altura de compreender que os jovens que não são fisicamente ativos durante toda a sua escolaridade obrigatória vão para o ensino superior, estragam o pouco que têm, porque então aí ainda perdem mais os seus hábitos de estilo de vida ativo, e depois entramos na fase da adultez, que temos toda uma vida laboral estressante, em que não há tempo para nada, em que é deixar os miúdos nas escolas, é ir trabalhar, não há tempo para nos dedicarmos a nós mesmos, e depois temos a terceira gama, que seriam os de maior idade. E, portanto, nós temos aqui três compartimentos que, se nós conseguimos perceber os benefícios que advêm e compreender os benefícios, doutora Cristina, por isso é que eu falava tão bem de uma sociedade que fala em literacia, porque eu, quando dou uma palestra a um conjunto de cidadãos, em que ambiente for, seja mesmo em que ambiente for, vou buscar, por exemplo, o dia de Baden-Powell, em que estavam lá 2.000 escuteiros com os pais e não sei. Se eu disser, ponha o braço no ar, quem souber ou quem achar que o exercício físico faz bem, toda a gente põe. Toda a gente sabe que faz bem. Mas isto não é literacia, porque se a pessoa compreendesse o bem que faz, ela fazia-o. Ela arranjava estratégias de organização do teu tempo, do seu tempo, do seu dia a dia, para conseguir dar à vida importância. E por isso eu acho mesmo que nós precisamos de mais iniciativas. Felizmente temos tido muitas, felizmente temos muitas por sociedades, por associações, por municípios, por clubes que se organizam, por perceberem claramente as vantagens que aí advêm. E por isso, nós, enquanto grupo. Eu tenho comigo aqui a minha colega Diana, que é um elemento-chave por ser médica e por nos trazer depois esta relação de muita proximidade com aquilo que é o comportamento sedentário de uma população que nós queremos evitar. E, portanto, temos aqui uma atuação junto da Direção-Geral de Educação, que agora com esta reestruturação toda das escolas vamos ver como é que nós conseguimos
canalizar ainda mais uma prática, e não tem que ser apenas a educação física, que tem que ser um momento promotor da atividade física, há muitas estratégias para se colocar mais atividade física nas escolas. Depois a questão da atividade laboral, ter uma componente de atividade prática, ter um enquadramento diferente daquilo que são os horários de trabalho, que efetivamente trazem um stress descomunal e se calhar estamos a perder imenso valor em termos daquilo que é a saúde mental para a pessoa não estar ágil e disposta a dar mais do seu trabalho. E